Qual pensamento na sua vida tem mais poder sobre você? E o que mudaria se você conseguisse observá-lo de fora, em vez de ser ele? Existe um momento que acontece com muita frequência e que passa quase sempre sem ser notado. Você está no meio de algo, uma tarefa, uma conversa, um trajeto de volta para casa, e de repente percebe que estava pensando em outra coisa. Completamente em outra coisa. Tão completamente que os últimos minutos passaram sem nenhuma presença real no que estava sendo feito. A mente havia partido e voltou sem avisar. Esse momento, esse retorno breve ao presente depois de estado completamente perdido num pensamento, é uma das experiências mais comuns que existem. Acontece dezenas de vezes por dia para a maioria das pessoas. E passa quase sempre sem qualquer atenção especial. Apenas mais um momento numa série contínua de momentos. Mas existe algo nesse instante específico que merece uma atenção muito diferente da que normalmente recebe. Porque nesse instante, nesse momento exato em que você percebe que estava perdido, existe uma distância, uma separação entre você e o pensamento que havia te capturado completamente um segundo antes. Uma qualidade de ver o pensamento de fora, que não estava presente enquanto você estava dentro dele. Essa distância não durou. Provavelmente durou frações de segundo antes que outro pensamento surgisse e a correnteza habitual retomasse. Mas ela esteve lá. E no episódio passado, começamos a explorar o território onde essa distância vive. Começamos a perceber que existe um silêncio interior. Não a ausência de pensamentos, mas o espaço em que eles aparecem. O lago quieto por baixo da superfície sempre em movimento. Neste episódio, vamos explorar o que acontece quando você começa a observar os pensamentos a partir desse silêncio. E por que essa observação muda tudo. Existe uma distinção que raramente é feita, mas que é fundamental para entender o que está sendo explorado aqui. A diferença entre estar num pensamento e observar um pensamento. A maioria das pessoas, a maior parte do tempo, está dentro dos próprios pensamentos, não observando-os, sendo eles. O pensamento surge e imediatamente existe uma fusão completa entre a consciência e o conteúdo do pensamento. O pensamento sobre uma preocupação torna-se a preocupação em si. O pensamento sobre uma situação difícil torna-se a situação difícil sendo vivida em tempo real. O pensamento sobre o que alguém disse torna-se a emoção que aquilo provoca, sentida com a mesma intensidade que se a situação estivesse acontecendo agora. Essa fusão é tão completa e tão automática que raramente é percebida como fusão. Parece simplesmente ser como as coisas são, como a experiência funciona. Mas existe uma outra forma de se relacionar com os pensamentos, que a maioria das pessoas experimenta raramente, e que, quando experimenta, frequentemente não reconhece pelo que é. É a observação. O momento em que o pensamento está presente, mas você não está completamente fundido com ele, em que existe uma consciência do pensamento como um fenômeno, algo que está acontecendo, em vez de uma identificação total com o seu conteúdo. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Essa observação não é algo que precisa ser construído ou desenvolvido do zero. Já está presente em você. É exatamente o que acontece no momento que descrevemos no começo, quando você percebeu que estava perdido num pensamento. Nesse momento, por uma fração de segundo, você estava observando o pensamento, em vez de estar dentro dele. O silêncio interior é o espaço onde essa observação vive. E quando esse espaço começa a ser habitado com mais frequência, algo muito específico começa a acontecer com a relação com os próprios pensamentos. Pense na chuva numa janela. Quando você está do lado de fora, na chuva,
quando está completamente imerso nela, existe apenas a experiência da chuva, o frio, a umidade, o som que está em toda parte porque você está dentro dele. Não existe perspectiva sobre a chuva. Existe apenas a chuva sendo vivida. Quando você está do lado de dentro, observando a chuva pela janela, algo completamente diferente acontece. A chuva ainda existe, ainda é real, mas existe uma distância entre você e ela, uma perspectiva, a capacidade de ver a chuva, como um fenômeno que está acontecendo, em vez de ser completamente imerso nela. Não é que a chuva tenha se tornado menos real, mas a sua relação com ela é completamente diferente. Há escolha, há espaço, há a possibilidade de observar sem ser arrastado. O silêncio interior é essa janela. E quando você começa a habitar o silêncio interior, mesmo que brevemente, mesmo que de forma muito sutil, os pensamentos começam a ter a qualidade da chuva vista de dentro. Ainda estão lá, ainda são reais, mas existe uma distância que não existia quando você estava completamente fundido com eles. E nessa distância, algo que estava completamente invisível começa a se revelar. O que o silêncio revela sobre os pensamentos é algo que nenhuma análise intelectual consegue revelar da mesma forma. Porque a análise intelectual acontece dentro do pensamento. É mais pensamento sobre pensamento. E um pensamento não pode ver completamente a si mesmo da mesma forma que o olho não pode ver a si mesmo diretamente. Mas quando os pensamentos são observados a partir do silêncio, quando existe a distância da janela, três coisas ficam visíveis que eram completamente invisíveis antes. A primeira é a transitoriedade. Cada pensamento tem um começo e um fim. Surge, frequentemente sem nenhum convite consciente, existe por um período e então dissolve. Às vezes dissolve porque outro pensamento surge. Às vezes simplesmente perde energia e cessa. Mas nenhum pensamento permanece. Todos passam. Isso parece óbvio quando dito, mas a experiência de ver essa transitoriedade a partir do silêncio é completamente diferente de entendê-la intelectualmente. Porque quando você está dentro do pensamento, ele parece permanente. Parece ser a realidade. Parece ser o estado definitivo. A preocupação que ocupa completamente a mente às 2 da manhã parece como se fosse durar para sempre. Vista do silêncio, essa mesma preocupação é apenas mais uma nuvem passando. Real enquanto está presente, mas sem a substância de permanência que a fusão com ela criava. Existe um detalhe muito sutil escondido nessa percepção. Quando a transitoriedade dos pensamentos é vista dessa forma, não apenas compreendida, mas diretamente experienciada, a urgência que acompanha a maioria dos pensamentos difíceis diminui naturalmente. Não porque o problema desapareceu, mas porque o pensamento sobre o problema perdeu a qualidade de permanência que o tornava tão pesado. A segunda coisa que o silêncio revela sobre os pensamentos é sua natureza condicionada. Quando você está completamente dentro de um pensamento, ele parece ser uma resposta direta e adequada ao que está acontecendo. Uma avaliação objetiva da realidade. A conclusão óbvia que qualquer pessoa na mesma situação chegaria. Mas quando observado a partir do silêncio, algo diferente aparece. Você começa a notar padrões. Os mesmos temas retornam de formas ligeiramente diferentes. As mesmas conclusões sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o que é possível e o que não é, surgem com uma regularidade que, vista de fora, é surpreendente. Como um script que é repetido com pequenas variações, criando a ilusão de novidade, mas seguindo sempre a mesma estrutura fundamental. E quando esses padrões são vistos, quando o script é reconhecido como script, existe uma percepção muito específica. Que a maioria dos pensamentos não está respondendo à situação presente. Está respondendo às situações anteriores que esta situação lembrou. Está aplicando conclusões antigas às circunstâncias novas.
está operando a partir de um condicionamento que foi formado muito antes desta situação existir e que continua operando como se a situação que o formou ainda fosse a situação presente. Goldsmith descrevia isso como a mente operando a partir do passado e apontava que a libertação da mente não vem de pensar pensamentos melhores, mas de reconhecer a natureza condicionada de todo o pensamento e criar o espaço para uma percepção mais direta que o condicionamento não filtra. Esse espaço é o silêncio. E aqui a percepção começa a mudar de uma forma que não é apenas intelectual, porque quando você vê, não entende, mas vê, que um pensamento está repetindo um padrão antigo, em vez de perceber a situação presente de forma fresca, existe uma liberdade que o padrão operando no escuro não permitia. A terceira coisa que o silêncio revela sobre os pensamentos é talvez a mais transformadora de todas: que eles não são obrigatórios. Isso pode parecer uma afirmação estranha. Os pensamentos surgem. Isso está além do controle imediato. Você não decide quais pensamentos vão aparecer. Eles surgem por conta própria, seguindo associações que a mente não escolheu conscientemente. Mas existe uma diferença entre o surgimento do pensamento e o que acontece depois que ele surgiu. Quando existe fusão completa, quando o pensamento surge e imediatamente existe identificação total com ele, ele determina completamente a experiência subsequente. O pensamento sobre uma ameaça cria ansiedade. A ansiedade gera mais pensamento sobre a ameaça. Esses pensamentos aumentam a ansiedade. Um ciclo que se alimenta de si mesmo sem nenhuma interrupção natural. Mas quando existe o silêncio, quando existe a distância da observação, o pensamento surge e existe, mas não determina automaticamente tudo o que vem depois. Há um espaço entre o surgimento do pensamento e a resposta a ele. Um espaço em que existe escolha, não sempre, não completamente, mas mais do que havia quando a fusão era total. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquele momento em que um pensamento irritado surgiu e você o observou por um instante antes de agir a partir dele. E nesse instante, a irritação teve um peso diferente do que quando você estava completamente dentro dela. Aquela vez em que uma preocupação surgiu e você conseguiu ver que era uma projeção antes de ser completamente arrastada por ela. Esses momentos não são acidentes, são instâncias de observação a partir do silêncio. São o que fica disponível quando a janela está presente. Existe algo muito concreto sobre o que muda na vida cotidiana quando essa observação começa a se tornar mais frequente. A primeira mudança que a maioria das pessoas nota é na qualidade do sono. Os pensamentos que giram à noite, as preocupações que a mente processa sem encontrar resolução, os cenários que são repetidos e elaborados nas horas de quietude têm um peso diferente quando existe um pouco de distância de observação. Não desaparecem, mas existe algo que os percebe como pensamentos, em vez de como realidade. E um pensamento percebido como pensamento, mesmo que seja sobre algo genuinamente preocupante, tem uma urgência diferente de uma realidade sendo completamente habitada. A segunda mudança é na qualidade das reações emocionais. Não que as emoções desapareçam, exploraremos isso em profundidade no próximo episódio. Mas existe uma margem que não havia antes, um espaço breve entre o estímulo e a reação, em que é possível perceber o que está acontecendo antes de ser completamente arrastado. A terceira mudança, e talvez a mais sutil, é na relação com as narrativas sobre si mesmo. As histórias que a mente conta sobre quem você é, o que é capaz, o que merece, o que é possível, essas histórias perdem um pouco da sua capacidade de se apresentar como verdades objetivas. Começam a ser visíveis como histórias. E histórias visíveis como histórias podem ser examinadas de uma forma que histórias tomadas como realidade não podem. Quando isso começa a ser observado, algo diferente aparece. Uma leveza que não é superficialidade. Uma distância que não é frieza.
uma capacidade de estar com os pensamentos sem ser completamente governado por eles. É importante ser honesto sobre o que essa observação não é. Não é uma técnica de supressão. Não é uma forma de se desconectar dos pensamentos, de não sentir o que está sendo sentido. De criar uma distância artificial que transforma a experiência em algo anestesiado e sem cor. A observação a partir do silêncio não embota a experiência, frequentemente a intensifica. Porque quando você está observando em vez de sendo completamente arrastado, a experiência está mais presente, não menos. Mais vívida, não mais distante. A diferença é que a vividez da experiência não determina automaticamente toda a resposta. Existe algo que está completamente presente com o que está acontecendo, sem estar completamente perdido nele. Existe uma prática que Goldsmith recomendava, que é completamente acessível e que aponta diretamente para o que estamos explorando. Ele chamava simplesmente de a pausa. Não uma pausa longa, não uma prática formal. Apenas o hábito de inserir um momento de quietude antes de responder a qualquer situação que provoca reação automática. Antes de responder à mensagem que irritou. Uma pausa. Antes de reagir à situação que criou ansiedade. Uma pausa. Antes de continuar o ciclo de pensamentos que está se repetindo há horas. Uma pausa. Não para suprimir a reação. Não para decidir como deveria reagir segundo algum critério externo. Mas para criar o espaço em que o pensamento pode ser visto como pensamento. E a resposta que emerge desse espaço pode ser mais consciente do que a reação que viria sem ele. Esse espaço é o silêncio. E cada pausa é uma forma de habitá-lo. De fortalecer a familiaridade com essa dimensão da consciência que está sempre aqui. Por baixo de toda a atividade mental. Esperando ser notada. Voltemos ao momento do começo. Você estava perdido num pensamento. E então percebeu que estava. Nessa percepção, naquele instante de ver o pensamento de fora, estava o silêncio. Não como experiência dramática, como uma qualidade de distância que revelava a natureza do pensamento, de uma forma que não era possível, quando você estava completamente dentro dele. O pensamento era transitório, estava passando, como todos passam.
O pensamento era condicionado. Estava repetindo um padrão antigo, não percebendo a situação presente de forma fresca. O pensamento não era obrigatório. Havia um espaço, por mínimo que fosse, entre ele e a resposta que determinaria. Tudo isso estava visível naquele instante de percepção. Naquele breve momento de observação, a partir do silêncio. E o que esta série está explorando? É como fazer desse momento não uma exceção rara, mas uma qualidade crescentemente presente na experiência cotidiana, não como conquista espiritual, como a familiaridade progressiva com um espaço que sempre esteve aqui. No próximo episódio, vamos aprofundar algo que apenas tocamos hoje. Porque os pensamentos não são os únicos conteúdos que o silêncio revela de uma forma completamente diferente. As emoções, com toda a sua intensidade, com toda a força com que determinam a experiência, também têm uma natureza que só pode ser vista a partir do silêncio. E o que é revelado quando uma emoção é observada em vez de apenas sentida? Muda fundamentalmente a relação com os estados mais difíceis da experiência humana. Isso é o que o próximo episódio vai explorar.